É evidente que, com o passar dos anos, a sociedade se corrompe cada vez mais. Os valores morais estão sendo jogados na lata do lixo. Vivemos num mundo no qual cegos tentam guiar outros cegos. Então, como alguém que segue a Jesus Cristo pode viver no mundo atual e ainda permanecer fiel à sua fé cristã? Pois constantemente é bombardeado com tantas coisas que não faz nenhum bem. Eu sou o Mensageiro e hoje vou te apresentar 5 passos que vão te ajudar a permanecer fiel a Deus nesse mundo tão corrompido. Um cristão que não ora é como um peixe fora da água, pois a oração é essencial na vida cristã. Por diversas vezes, Jesus mesmo ensinou a importância de orar e vigiar. Na noite que foi traído no jardim do Getsêmani, Jesus disse para Pedro, Tiago e João, que estava muito angustiado naquele momento, e pediu para que eles ficassem ali com ele e vigiassem. Mas, após voltar de sua oração, Jesus encontrou os discípulos dormindo e disse a Pedro: "Então, nem por uma hora você pôde vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não caia em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca." Saiba de algo muito importante: você não será capaz de vencer as tentações desse mundo pelas suas próprias forças. Por isso, é necessário permanecer sempre alerta na presença de Deus, buscando sabedoria e ajuda divina em oração, para vencer as batalhas deste mundo secular. Infelizmente, muitas vezes dedicamos horas para atividades que gostamos e tão pouco tempo à oração. Além disso, quando vamos orar, sentimos cansaço e uma grande dificuldade para ficar apenas alguns minutos falando com Deus. Se isso acontece com você, não desista e continue pedindo forças a Deus para ter uma vida constante de oração. Em várias passagens, a verdadeira palavra de Deus que está nas Escrituras ensina de uma maneira muito clara que há momentos que devemos fugir da aparência do mal. De acordo com o dicionário Oxford, o verbo fugir significa escapar, desviar, precipitadamente de perigo, pessoa ou algo ameaçador, desagradável ou tentador. É bem simples de entender o significado de fugir da aparência do mal. Mas afinal, porque muitas vezes não colocamos isso em prática? Acredito que por falta de um conhecimento da palavra de Deus, de ser mais próximo dele, e além disso, às vezes tentar relativizar o mal e o bem, com o famoso "isso não tem problema". Não caia nessa armadilha. O mal é tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Adão e Eva, por não obedecerem à palavra do Senhor, pecaram. Jesus foi obediente em tudo e venceu Satanás. Mas como eu posso fugir da aparência do mal em um mundo extremamente corrompido? Veja o que o apóstolo Paulo disse: "Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso." Quando amamos mais a Deus do que as coisas desse mundo, somos orientados pela sua palavra e zelamos pela nossa comunhão com Ele, estamos sendo santificados a cada dia. O Espírito Santo trabalha em nossas vidas, nos guiando em toda a verdade, justiça e santidade. Portanto, o cristão que foge da aparência do mal não vive segundo as obras da carne, mas manifesta em sua vida as virtudes do fruto do Espírito Santo. E isso não é algo pesado para ele, pois antes se alegra em fazer a vontade do Senhor e andar em seu caminho. Infelizmente, por causa de escândalos e decepções com falsos líderes religiosos, inúmeras pessoas têm deixado de congregar e isso não é bom. Pois os cristãos sempre se reuniram para ter comunhão e anunciar o evangelho aos homens.
Claro que a igreja primitiva não estava associada a nenhum edifício e também não era vista como uma instituição. Antes, os primeiros cristãos se viam mais como uma família, na qual ajudavam e encorajavam uns aos outros. O objetivo deles era fazer a família de Deus crescer, anunciando o Evangelho. Hoje em dia, existem várias denominações, cada uma com uma liturgia de culto específica, mas em muitas delas o objetivo de pregar o Evangelho, ensinar e ajudar as pessoas ainda existe. É muito importante que você esteja reunido em comunhão com outros cristãos. Veja o que está escrito na Epístola aos Hebreus sobre congregar. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Portanto, não deixe de cultuar a Deus com outros cristãos. Peça sabedoria e discernimento a Deus e procure uma comunidade cristã que realmente prega e vive o Evangelho de Jesus Cristo. Lembre-se que a igreja não é o templo físico, mas a reunião de pessoas crentes em Jesus. Quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto, ele venceu com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito para o cristão. É dever de todo aquele que deseja realmente ser mais próximo de Deus, conhecer e guardar a sua palavra em seu coração. Porque sem o conhecimento da palavra, você pode ser facilmente enganado por falsos mestres e se desviar do caminho da verdade. Não terceirize a sua fé. Leia e medite nas Escrituras de dia e de noite. Seja como os bereanos, que receberam a palavra de Deus com muita sede, e por isso examinavam-na diariamente para ver se aquilo que os apóstolos pregavam estava realmente de acordo com a palavra de Deus. Diversas pessoas desanimam de ler as Escrituras por terem dificuldades de entender algumas passagens bíblicas e o significado das palavras. Uma Bíblia com uma linguagem mais atual e, se possível, um dicionário bíblico pode te ajudar nisso. Além disso, ore e peça entendimento a Deus para compreender sua palavra, não só materialmente, mas também espiritualmente. Leia sempre a palavra de Deus. Ela é a lâmpada que ilumina nossos passos e luz para clarear nosso caminho nesse mundo. Por muitas vezes sua fé será provada e você passará por situações difíceis nesse mundo. Nesses momentos, persevere e fique firme em Jesus Cristo. Lembre-se que a força para vencer as dificuldades dessa vida não vem de nós mesmos, mas somente dele. Jesus é a nossa fortaleza. Nada desse mundo pode se comparar com a glória futura que nos espera. Então vale a pena sofrer e ser incompreendido por amor a Jesus Cristo. Ele também sofreu por nós. Acompanhe comigo essa passagem na primeira epístola do apóstolo Pedro. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Independente da corrupção desse mundo, não desista. Seja como o ouro que, ao passar pelo fogo, brilha mais e mais.